Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe tem uma longa história de lutas em defesa da cidadania, mas a OAB também trabalha pela valorização da cultura sergipana. A sede da Ordem fica neste casarão restaurado no bairro São José, na zona sul de Aracaju. O palacete, além de abrigar o Memorial da Advocacia, é um dos mais significativos monumentos que marcam a história da arquitetura sergipana. É o que você vai ver agora no Terra Serigi. Documentos, fotografias, atas de reuniões, registros de gerações dedicadas à magistratura estão na sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe. O acervo é mantido neste palácio tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado, na Avenida Ivo do Prado, na capital. Em exposição, relíquias de quem defendeu o exercício pleno da justiça, da ética e da cidadania. Do ano de 1894, o primeiro diploma da primeira turma da Faculdade de Direito da Bahia e a carteira profissional de Leonardo Gomes de Carvalho, o primeiro inscrito no Instituto de Advogados do Brasil, um apaixonado pelo direito que escolheu Sergipe para exercer a profissão. Embora seja baiano, se familiarizou com esta cultura sergipana, aqui residiu. Inclusive, a sua antiga casa residencial hoje serve como sede do IFAM, ali na Avenida Barão do Maruim. Exerceu diversos cargos públicos, sempre com retidão, caráter, competência, inteligência e, principalmente, ética. A homenagem a 2 advogados que, se vivos, teriam completado no ano passado 100 anos de idade, também faz parte do acervo. Um deles é João Fernandes de Brito, pai de Carlos Aires, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. O outro é Luiz Garcia, que foi governador de Sergipe de 1958 a 1962. Ao lado, a fotografia do filho dele, José Gilton Pinto Garcia, que foi presidente da OAB em 2 gestões na década de 80. As marcas da história estão por toda parte, nos manifestos feitos em defesa da justiça brasileira. Também tem menção honrosa à memória e aos grandes feitos de Antônio Manuel de Carvalho Neto, que faleceu em 1954. Ele exerceu diversas atividades, tanto culturais como políticas. Foi deputado estadual, deputado federal, participou da Academia Sergipana de Letras, né? Escreveu livros, participou da imprensa. É um homem multifacetado. E dentro dos seus escritos, aquele que maior representa é a obra Advogados. Como aprendemos, como sofremos, como vivemos. É um compêndio com mais de 500 páginas, ainda hoje bastante lido, referência, né, da ética, do trabalho, do comportamento, como se deve portar um advogado com ética e responsabilidade e apego ao direito e à justiça. Mas a hoje sede da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe não foi casa idealizada por um advogado, e sim por um usineiro de uma tradicional família aqui do estado. Adolfo de Faro Hollenberg era neto dos barões de Japaratuba e Estância e começou a construir esse palácio em 1917 para morar com as 3 irmãs. A representação dos rostos de Ana, Elisa e Amélia está na parte externa da casa. Os pintores, os arquitetos vieram da missão italiana, inclusive os mesmos que construíram a Catedral Metropolitana, os mesmos que construíram o Palácio Olímpio Campos, que fizeram esse móvel. Que só foi concluído em 1919, quando ele já tinha falecido há 3 meses antes. Então quem usufruiu da casa foram as irmãs? As irmãs deles que vieram a residir nesse casarão. O casarão é a 3ª morada da Ordem em Sergipe. A primeira foi em uma sala cedida pelo governo no antigo Tribunal de Justiça, onde hoje funciona a Procuradoria do Estado. Depois foi para a Travessa Martinho Garcês, próximo à Praça Camerino, onde as instalações foram ampliadas aos poucos com a aquisição de terrenos vizinhos. Hoje está no prédio restaurado na Avenida Ivo do Prado. Pelos corredores, painéis como este, que relembra o primeiro regulamento de direitos e deveres dos advogados. Na galeria de ex-presidentes, as fotografias, inclusive a do primeiro, o sergipano Edson de Oliveira Ribeiro. Um dos preceitos, né, para
se pleitear o cargo de presidente no momento em que a OAB estava se dissociando do Instituto, é justamente o fato de que, para ser presidente, você teria que ser o advogado mais antigo, né? E vale ressaltar que, nesse momento, o advogado mais antigo da Ordem dos Advogados e, consequentemente, do Instituto, era Leonardo Gomes de Carvalho Leite. Por ser um militante na área jurídica durante muito tempo, ele não quis ocupar o cargo de presidente da Ordem e passou esse cargo para Edson de Oliveira Ribeiro. Então, Edson ele não foi eleito pelo voto direto, ele foi indicado por Leonardo Gomes de Carvalho Leite. Nomes muito importantes estão nessa galeria. Evidentemente, são pessoas que, com o seu trabalho, a sua dedicação, contribuíram muito para a evolução do OAB nos seus 77 anos. Eu destacaria alguns nomes em referência, como o Dr. Edson Ribeiro, que foi o primeiro presidente, o Dr. Francisco da Rocha, que é o Rochinha, que é um dos advogados, talvez o advogado mais idoso em atividade ainda, o Dr. Carlos Alberto Menezes, Dr. César Brito, que foi nosso presidente do Conselho Federal, Dr. R. Clay, Dr. Edson Ulisses de Mello e vários outros nomes, cada um a seu tempo, com a sua contribuição e o seu trabalho para o engrandecimento da nossa história. A cada 3 anos nós temos eleições diretas, em que o espaço da Ordem é aberto a todos os advogados adimplentes escolherem os seus futuros gestores. Esse ano de 2012 teremos eleições no mês de novembro, em que será novamente enfrentado um pleito, em que o advogado irá escolher a sua nova diretoria, o seu novo conselho, os seus novos representantes. Todo o material exposto foi pesquisado e reunido em aproximadamente um mês pelo memorável historiador sergipano Luiz Antônio Barreto. Como seu amigo de mais de 40 anos, ao procurá-lo, ele se colocou prontamente à disposição e daquela generosidade, solidariedade que lhe era peculiar. Ele, inclusive, veio doente nos orientar para complementar dentro do prazo que é aquilo, e seguindo as suas orientações, toda essa pesquisa, documentação, a escolha, o material, eu agradeço ao amigo. E a OAB é devedora de toda essa parte histórica ao intelectual e amigo Luiz Antônio Barreto, recentemente desaparecido. O acervo está à disposição do público, que pode conhecer a história de perto. Nós temos visitação não só dos estudantes de Direito, nós firmamos uma parceria com as faculdades de Direito para que os futuros advogados, os estudantes de Direito, aqueles que irão enfrentar as carreiras jurídicas no futuro, conheçam toda a trajetória, toda a história da Ordem, seja através da sua casa, seja através de sua estrutura administrativa, mas também qualquer cidadão que tenha interesse em visitar será recebido com bastante prazer e mostrando exatamente toda a trajetória de luta da Ordem em defesa do cidadão. A casa está aberta ao público, já recebemos várias visitas de faculdades, escolas, mas desde que agende anteriormente, porque é um prédio tombado e requer alguns cuidados e quantitativo de pessoas a transitarem nesses salões nobres da nossa instituição. OAB, que não é apenas uma entidade de classe restrita à regulamentação da profissão, é também um órgão empenhado na defesa dos direitos de toda a sociedade. Os direitos humanos é a nossa principal bandeira. Mas nós temos aqui diversas comissões voltadas exatamente pelas demandas e para as demandas do cidadão, da sociedade. A exemplo da Comissão de Direito do Consumidor, Comissão de Estudos Constitucionais, Comissão de Direito Ambiental. Enfim, nós temos uma vasta área de atuação em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Nós temos, através do nosso e-mail, também um Fale Conosco, que é um canal muito mais próximo de interação, de interlocução com a sociedade, com o cidadão e com o próprio advogado, e também, automaticamente, também com a presença do cidadão aqui, procurando uma audiência com o presidente, procurando uma audiência com os membros da comissão, para ver atendidos os seus anseios e suas agruras.
próximo bloco, você vai saber como foi o processo de restauração do palacete, construído há quase 100 anos. O palacete, que hoje abriga a sede da OAB, foi construído no início do século passado e se tornou um dos maiores impulsos para o desenvolvimento do bairro São José, na zona sul de Aracaju. Foi uma época de grandes transformações na capital do estado. A Avenida Ivo do Prado, a arborização da cidade, a beleza do Rio Sergipe, a Ponte Aracaju-Barra dos Coqueiros. Essa é a visão que as 3 irmãs de Adolfo Hollenberg teriam hoje das janelas do casarão, que o irmão começou a construir em 1917. Na época, claro, tudo era muito diferente. O cenário se modificou com o crescimento da capital. No século passado, o Palácio da Cidadania era uma das poucas casas construídas no lugar, fundamental para impulsionar o desenvolvimento de bairros como São José em Aracaju. Aqui ocorriam reuniões importantíssimas, ocorriam bailes, enfim. E era um grupo muito seleto de pessoas, né, que poderiam adentrar aqui no imóvel. Por vezes ela já foi estadia de personalidades, das mais personalidades importantes do país, né, e isso favoreceu, né, o fato do crescimento do bairro. As iniciais do nome de Adolfo Hollenberg estão na fachada do casarão de uma das famílias mais importantes de poder político e econômico do estado. A família dos Hollenberg tem um passado histórico, político e econômico de grande influência na história de Sergipe. Eram descendentes de usineiros, eram usineiros, e o Adolfo Hollenberg construiu esta casa justamente para residir juntamente com suas 3 irmãs. Mas quem passava pela Avenida Ivo do Prado antigamente encontrava um prédio arruinado. Foi na gestão de César Brito que veio a ideia de restaurar o casarão e torná-lo a sede da OAB em Sergipe. César Brito, ex-presidente nacional, enquanto presidente nacional da Ordem, facilitou, arregimentou condições, sobretudo financeiras, para a aquisição desse belo patrimônio histórico de Sergipe, que é tombado pelo Estado de Sergipe, e através de César Brito pudemos sim adquirir essa casa, fazer uma bela restauração e que serve sobretudo para os advogados e para a sociedade. Porque dentro do Estatuto dos Advogados do Brasil, no seu artigo 44, um dos objetivos da OAB é o aperfeiçoamento da cultura. E é com essa aquisição desta casa que nós queremos prestigiar a sociedade sergipana e a cultura sergipana. A reforma durou 1 ano e meio. Dezenas de profissionais se dedicaram à revitalização do espaço para que ele ficasse o mais fiel possível ao que era originalmente. Nós contratamos uma empresa altamente especializada na área de restauração e ela foi verificando, na medida em que foi lixando, foi procurando a camada original da casa, foi identificado 14 camadas de tinta para chegarem ao momento original. Então, na verdade, todos esses desenhos, todas essas linhas traçadas nas pinturas são exatamente a reprodução do que era original no século XIX. A mobília do palácio também foi recuperada. Alguns membros da família doaram alguns móveis à ordem, mas também nós procuramos alguns móveis da época em antiquários para ilustrar, para compor o acervo da casa. Mas também nós solicitamos a feitura dos expositores para a apresentação dos documentos, das carteiras de fotografias, exatamente para dar a dimensão exata de toda a trajetória histórica daqueles que fizeram a ordem.
O prédio do início do século XX, tombado pelo patrimônio histórico do estado desde 1989, chama a atenção não só pelo acervo que preserva, mas também pela beleza da arquitetura, o que torna o espaço um dos monumentos mais importantes de Sergipe. Ele é construído todo no estilo eclético, né? Daí você vê o gótico, você vê a arte nouveau, você vai ver o clássico e o neoclássico, né? E ele é marcante, na verdade o objetivo do tombamento dele é porque a arquitetura que ele apresenta é considerada como um marco para a arquitetura do estado de Sergipe, para a história da arquitetura do estado de Sergipe. Um patrimônio que é nosso, é do Brasil, do povo sergipano, de resgate da história de pessoas que dedicaram a vida ao exercício da justiça. Firmamos um compromisso, enquanto gestão, de instituir um memorial da advocacia, apresentando a trajetória da advocacia, apresentando a trajetória dos presidentes que me antecederam, sobretudo para que respiremos esse ar de história, esse ar da arquitetura, da cultura sergipana, aliado à história, ao resgate da história dos advogados. Toda a história da ordem está retratada aqui exatamente para deleite dos advogados, para deleite dos cidadãos sergipanos, dos historiadores, dos arquitetos, enfim, para todo aquele que é amante da história. Aracaju ainda reserva belas arquiteturas. E você, conhece alguma história ou curiosidade sobre o nosso estado? Então ajude a produzir o Terra Serigi. Ligue para a gente pelo telefone 3045 4444 ou acesse o site da nossa programação tvsergipe.com.br e deixe a sua sugestão. O Terra Serigi fica por aqui. Nos encontramos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá!